Γεια σας παιδιά, τι κάνετε? Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje eu vim falar sobre singular e plural na língua grega. Antes de dar início às explicações sobre o singular e o plural na língua grega, nós temos que primeiro saber os artigos definidos, né? No português, nós temos dois artigos definidos, que é o a e o ou. Nós não temos nenhum artigo para definir um objeto ou um animal, ou alguém que não possua sexo, né? Digamos assim. Mas no grego, nós temos um artigo definido para definir objetos, animais e pessoas assexuadas, vamos dizer assim. E esses artigos são o i, o o e o to, que é um artigo definido neutro, que ele é usado para objetos, animais e afins. Então, o artigo definido i, que é representado pelo ita, né? Ele é pronunciado i, ele é um artigo definido feminino. Como, por exemplo, para falar de uma mulher, você vai falar a mulher, você fala i gineca. O ômicron, né, é para falar sobre o sexo masculino. Então, o homem, o andras. Já o to é usado para objetos e animais e também usado para palavras que não possuem definição de gênero. Como, por exemplo, a palavra a criança. A criança, no português, o artigo usado é o feminino, a, mas no grego é usado o artigo neutro, que é o to. Então, ficaria a criança, to pedi. Então, a criança não tem definição de sexo, né? A palavra criança no grego, no caso. Como, por exemplo, também a palavra to moro, que significa o bebê. O bebê não está explícito que sexo ele é, mas está falando que é um bebê. Então, ele é usado to moro, o bebê, mas você não sabe se ele é uma menina ou um menino. Os artigos definidos do grego, feminino e masculino, eles só são empregados quando já são adolescentes. Então, quando é uma menina, eles falam no artigo neutro. E quando é um menino também. Então, por exemplo, to agore é usado o artigo neutro, mas significa o menino. E também no to koritsi, que significa a menina, mas é usado um artigo neutro. Quando já passaram dessa fase, já são uma moça e um rapaz, aí eles já começam a empregar o i e o o. Mas esses artigos que eu comentei com vocês agora são no singular. E como eles são empregados no plural? Então, é dessa forma. No português, nós temos as e os, né? E já no grego nós temos ômicron e o iota para falar de mulher e homem. E o tá para falar de coisas ou animais. E palavras sem gênero, tá? No plural nós temos as mulheres e gineques. Os homens e andres. As crianças, tá? Pedia. Terminadas as explicações dos artigos definidos, vamos partir para o singular e o plural das palavras gregas. Tá? No idioma grego, existem 7 formas de terminar uma palavra, e são elas: com os, a, as, i, o, ma e i. Nas palavras terminadas com os, nós substituímos o ômicron sigma por ômicron e iota. Fica i. As palavras terminadas com alfa, nós tiramos o alfa e adicionamos o s, epsilon e sigma. Nas palavras terminadas com alfa, sigma, ou seja, com as, nós também adicionamos o s. As palavras terminadas com ita, nós tiramos o ita e adicionamos epsilon, iota e sigma, assim formando is. Nas palavras terminadas com o, nós tiramos o o e substituímos pelo alfa. Nas palavras terminadas com ma, nós deixamos o ma e adicionamos o taf alfa,
que fica mata no final. E nas palavras terminadas com iota, nós adicionamos um alfa. Agora eu vou dar 2 exemplos, tá? De cada no singular e no plural. E aí eu vou colocar aqui do lado os finais das palavras. Palavras terminadas em os, ela é no singular, e as palavras terminadas em i, elas são no plural. Como, por exemplo, a palavra o cachorro, no singular. O esquilos. Ou os cachorros, que significa i esquile. Nós também temos a palavra o professor, que significa o dáscalos. E no plural fica idascali. A palavra a mulher, que significa i gineca. No plural fica i gineques. Também temos a palavra ipeceta, que significa a toalha, no singular. No plural fica ipecetes. A palavra o homem, que é o andras, no singular. No plural ela fica i andrés. Ou também tem outro exemplo, que é a palavra o pai, que significa em grego o pateras, que no plural é i pateres. Nas palavras terminadas com ita, que é no singular, como por exemplo a palavra que é ilexi, no plural ela fica ilexis. Ou na palavra imetáfrase, que significa a tradução, no plural fica imetafrases. Algumas vezes a sílaba tônica ela muda de lugar, mas é só você olhar onde fica a acentuação da palavra que você dá para desenrolar ali onde fica a sílaba tônica. Palavras terminadas com o são substituídas pelo alfa no plural, como por exemplo a palavra o carro, que em grego é to автοκίνητο, que no plural fica os carros, tá αυτοκίνητα. Ou na palavra pêssego ou pêssego, que é to ροδάκινο, e no plural os pêssegos, tá ροδάκινα. Nas palavras terminadas com ma no final, eles colocam taf alfa para ficar mata no plural. Como, por exemplo, na palavra to pragma, que significa a coisa. E no plural fica as coisas, né? Tá pragmata. Ou na palavra a boca, to stoma, que no plural fica as bocas, tá estomata. E por último, palavras terminadas com i, com iota, elas são substituídas pelo alfa no final. Como por exemplo na palavra a criança, to pedi, que no plural fica as crianças, tá pedia. Ou na palavra o olho, que fica tomate. Não é tomate de comer, é tomate, que é o olho. E no plural fica tamatia, os olhos. Mas Ana, como é que eu faço para saber se a palavra é feminina ou masculina ou neutra? Como é que eu faço? Simples, gente. Você vê se a palavra está no singular. Se a palavra que você está olhando, está no singular, terminada com alfa no singular, ou com ita, ela é feminina. Se a palavra está no singular, terminada com os ou as, ela é masculina. Se a palavra está no singular e está terminando com iota, ômicron ou ma, ela é neutra. Repetindo, palavras terminadas no singular com ita e alfa são femininas. No singular com os e as é masculina. Com ma, iota e ômicron são neutras, tá bom? Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o seu like, comenta aqui embaixo, se inscreve no canal e me segue lá no Instagram, tá bom? E até a próxima. Um beijo
Yassas ketaleme.